Olá, amigos, 14 de fevereiro de 2014, a voz do Brasil pela vida. Notícias brutais nos atingem como uma bofetada, como uma chibatada na cara, a todo momento. E elas vêm muito especialmente do continente europeu, da supostamente altamente desenvolvida civilização europeia, onde tudo o que não presta em termos de revolução cultural se gesta, se faz por meio do poder legislativo, frequentemente com o apoio da maioria da população ou até mesmo contra o apoio da maioria da população, e com pequena oposição quase sempre, sendo uma das exceções a movimentação pública que vimos recentemente na França contra a legalização das uniões civis homossexuais. E os dois focos principais da Revolução Cultural estão na Holanda e na Bélgica. Não por acaso, porque essas duas nações são hoje nações praticamente ateias. Nações onde a grande maioria da população já não tem um mínimo referencial espiritual, divorciadas da religião, divorciadas de Deus, divorciadas de sequer se preocupar com a sua origem, que não seja meramente material, meramente biológica. E portanto é muito fácil gestar desgraças como as que acontecem na Holanda, com a sua legislação de aborto ampla, geral e restrita, a Bélgica também, e a de eutanásia. Na Holanda é permitida a eutanásia de crianças, de pessoas a partir de 12 anos de idade, já há bastante tempo. Tem lá os atrelamentos da lei, evidentemente. Uma criança, uma pessoa de no mínimo 12 anos de idade, em grande sofrimento, devido a uma doença que seja considerada terminal, se tiver um parecer de um médico, um parecer de um psicólogo, pode, um parecer favorável de um médico e de um psicólogo, o psicólogo pode obter a extinção da sua própria vida pelo Estado, através do mecanismo popularmente conhecido por lá como ambulância da morte. Não é a ambulância que vem para salvar, é a ambulância que vem para extinguir uma vida, é a ambulância que vem para matar, para homicidar, para eutanasiar os velhinhos e até as crianças com pelo menos 12 anos de idade. E agora a Bélgica aprova legislação similar, pior ainda, porque não há sequer um limite mínimo de 12 anos de idade, que no outro país, a Holanda, foi considerada uma idade em que a pessoa adquire certo discernimento. E curiosamente coincide com a legislação brasileira da infância e da juventude, que estabelece 3 fases da vida humana. Uma de infância, até 11 anos, uma de adolescência, entre os 12 e os 18 incompletos, e uma adulta com 18 anos ou mais. Ou seja, coincide então com a situação de adolescência contemplada na legislação brasileira. Na Bélgica não, qualquer idade. Uma criança com qualquer idade pode pedir para ser eutanasiada, desde que haja, claro, são aquelas amarras da lei, né? O parecer favorável de um médico e de um psicólogo infantil, e desde que haja a concordância dos pais. Por que não estabelecer um limite mínimo de idade? Porque criaram um mecanismo de análise do discernimento daquela criança para pedir o fim de sua própria vida. E quem vai decidir sobre esse discernimento nem são os pais, é o médico e o psicólogo, embora continue atrelada à autorização dos pais. Uma loucura completa, um absurdo completo, porque uma criança, no seu estado de sofrimento e bombardeada pela propaganda maciça da mídia, que lá naqueles países existe em prol da eutanásia, pode se ver, pode entender que aquela seja a sua única saída. Mas por outro lado,
as crianças que desejam continuar a lutar pela vida começarão a ser vistas como trambolhos, começarão a ser vistas como não pedindo a sua eutanásia, aquelas que se opõem a um processo socialmente desejável. O tratamento delas e as oportunidades, a oportunidade de melhora e até de cura, serão, sob o ponto de vista psicológico, seguramente severamente prejudicadas, porque elas mesmas passarão a se sentir como incômodos, como fardos, como coisas de que o Estado, os pais, o médico, o psicólogo podem dispor a seu bel prazer. Tudo isso em grave violação da lei moral. E com pouca oposição da Igreja, embora se noticie que haja o início de uma movimentação da Igreja, a Igreja Católica, com os muçulmanos e os judeus do país contra essa medida já aprovada pelo Parlamento com ampla maioria e com abstenções, como se fosse lícito a um legislador se abster em uma matéria de relevância, de elevado impacto moral em uma sociedade como essa. Mas é o que acontece quando o ateísmo toma conta das sociedades, quando o ateísmo toma conta das populações, quando as pessoas perdem o seu referencial com a sua origem divina. E a partir da Holanda e da Bélgica, podem ter certeza que isso graça como um verdadeiro câncer por toda a União Europeia e ameaça invadir o mundo. Nós somos pela vida. Contra o aborto, portanto, porque a vida humana tem início exatamente no momento da fecundação. Mas também somos contra a eutanásia. O que apoiamos é muito ao contrário, é que o Estado, a sociedade e a família ofereçam aos seus, nos momentos de sofrimento, especialmente nos casos de doenças extremamente graves, todo o conforto, todo o apoio necessário sob o ponto de vista médico, psicológico, social, material, familiar, para que elas possam enfrentar as agruras com a confiança no desenvolvimento da medicina e com a confiança também nos milagres, porque eles acontecem. Aborto e contra o aborto, essa é a nossa principal luta. Nós somos, porque é homicídio qualificado a sangue frio, e a eutanásia também é. No caso do aborto, é muito mais fácil praticá-lo até, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.